Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Quando a garçonete finalmente cruzou a soleira da suntuosa mansão do milionário, ficou imediatamente impressionada com a elegância do lugar. Lustres cintilantes, tapetes persas com padrões refinados e pinturas que pareciam contar uma história cada uma. Mas não foi a grandiosidade do cômodo que a deixou boquiaberta. Seu olhar recaiu sobre uma parede em particular, onde um retrato cuidadosamente emoldurado estava pendurado. Seu coração disparou. Era ela. Uma fotografia dela quando criança, um sorriso inocente nos lábios, o cabelo preso em duas tranças desajeitadas. Ela congelou sem conseguir respirar direito, as mãos tremendo levemente. O milionário, percebendo sua reação, aproximou-se calmamente e disse com um sorriso gentil: "Surpresa! É você, quando tinha 7 anos. A garçonete deu um passo para trás, atônita. Como você?" Sua voz embargou, misturada de confusão e emoção. O milionário colocou a mão no ombro dela. "É uma longa história. Mas saiba disto, eu sempre soube que você era especial. Mesmo antes de nos conhecermos neste café. Eu queria que você soubesse o quanto você significa para mim." Os olhos da garçonete se encheram de lágrimas. Cada dúvida, cada momento de humilhação que ela havia vivenciado naquele dia pareceu se dissipar diante daquela revelação. Ela jamais imaginaria que aquele homem rico e misterioso soubesse de seu passado, e pior ainda, que a tivesse amado em silêncio por toda a vida. Pela primeira vez, ela sentiu que seu mundo havia mudado, não por causa da fortuna do milionário, mas por causa do valor que ele enxergava nela. Muito antes de qualquer outra coisa. O sol acabará de se pôr quando Mia entrou no vasto salão da mansão. Cada passo ecoava no mármore polido, e seu coração batia forte no peito. Ela havia sido convidada pelo milionário após o encontro no café, mas nada a preparara para o que estava prestes a descobrir. As paredes estavam decoradas com pinturas e retratos de época, paisagens majestosas e figuras elegantes, mas uma delas chamou imediatamente sua atenção. Uma moldura dourada pendurada na altura dos olhos, continha uma fotografia que parecia estranhamente familiar. Ao dar um passo à frente, com as mãos trêmulas e a respiração presa na garganta, ela viu a foto. Era ela, criança, com um sorriso radiante nos lábios, sentada num pequeno banco de madeira no jardim da casa onde passou a infância. Seus olhos redondos, suas duas trancinhas desajeitadas, tudo estava lá. "Sou eu", murmurou ela com a voz quase embargada pela emoção. O milionário, parado não muito longe dela, observou sua reação com calma e serenidade. "Sim, Mia. Essa é você, quando tinha 7 anos", disse ele suavemente, aproximando-se dela. "Eu queria que você visse isso." Mia deu um passo para trás, sem entender. "Mas como? Por que você tinha essa foto?", perguntou ela com o coração acelerado. Ele sorriu levemente, como se um antigo segredo estivesse prestes a ser revelado. "É uma longa história. Digamos apenas que eu já te observava há muito tempo, bem antes do dia em que te convidei para aquele café. Eu sempre soube que você tinha algo especial, algo que poucas pessoas percebem." Os olhos de Mia se encheram de lágrimas. Uma onda de lembranças, tempos difíceis, humilhações, dúvidas, a invadiu. De repente, tudo pareceu insignificante em comparação com aquela atenção silenciosa e sincera. Você sabia?", ela gaguejou com a voz trêmula. "Não da maneira que você pensa", respondeu ele com um sorriso misterioso. "Mas eu sabia que você era excepcional. E queria que você soubesse disso também." Mia sentiu um calor preencher seu coração, uma mistura de espanto e gratidão. Aquele gesto simples, uma fotografia emoldurada, transformará a percepção que ela tinha dele. Ele não era apenas um milionário misterioso, era alguém que enxergava além das aparências, que reconhecia o valor das pessoas que conhecia. E naquela imensa casa, diante daquela foto de infância, Mia compreendeu que sua vida acabará de tomar um rumo que ela jamais poderia ter imaginado. Após um longo silêncio, Mia sentou-se num sofá de veludo azul escuro, ainda atordoada com a foto. O milionário sentou-se à sua frente, com um sorriso sereno no rosto, mas seus olhos refletiam uma profundidade que ela nunca vira antes. "Mia", ele começou suavemente, "eu sei que tudo isso deve parecer estranho para você. Por que eu a convidei aqui? Porque eu tenho esta foto." Mia balançou a cabeça, sem conseguir falar. Suas mãos ainda estavam agarradas aos joelhos e seu coração batia descontroladamente. "Você se lembra da sua infância, naquela casinha perto do parque?", perguntou ele, com a voz quase nostálgica. "Do dia em que você salvou aquele garotinho preso numa árvore?" Os olhos de Mia se arregalaram. Ela se lembrava muito bem daquele dia.
Tinha apenas 7 anos e ninguém havia notado sua presença, exceto um fotógrafo estrangeiro que por acaso passava por ali. Esta foto, continuou ele, apontando para ela, foi tirada naquele dia. Eu era o fotógrafo. Saí antes que você me visse, mas nunca me esqueci daquele sorriso, daquela coragem, daquela pureza nos seus olhos. Mia ficou sem palavras. Você estava lá? Naquele dia? Mas, eu nunca mais vi aquela foto, nem você. Eu sabia que nossos caminhos se cruzariam novamente, disse ele com um leve sorriso. E eu queria ter certeza de que você entendesse que eu sempre anotei, que eu sabia que você era especial. Mia sentiu suas emoções fervilharem dentro dela. Raiva, surpresa, curiosidade e uma estranha ternura de admiração se misturavam. Para muitos ela fora apenas uma garçonete, mas para ele sempre fora importante. Por que agora? Porque eu? Perguntou ela finalmente com a voz quase num sussurro. O milionário se levantou e caminhou em direção a uma imponente estante de livros. Tirou um pequeno álbum encadernado em couro e o colocou diante dela. Porque acredito em momentos perfeitos. Porque acredito que alguns encontros estão destinados a mudar nossas vidas. E porque queria que você visse seu passado sob uma perspectiva diferente. Mia abriu o álbum e descobriu fotos suas em diferentes idades, sempre tiradas sem que ela percebesse, sempre com aquele olhar curioso e corajoso. Ela sentiu um nó na garganta novamente. Você me seguiu, murmurou ela entre o espanto e a incredulidade. Não para espionar você, respondeu ele calmamente. Para entender você. E para mostrar que existem pessoas que veem o que ninguém mais vê. Um silêncio se instalou, mas não era um silêncio constrangedor. Era um silêncio repleto de promessas e possibilidades. Pela primeira vez na vida, Mia sentiu que alguém acreditava nela tanto quanto ela acreditava em si mesma, talvez até mais. E nessa mansão iluminada por lustres cintilantes, um novo relacionamento acabava de começar, misterioso, emocionante e cheio de promessas que nenhum dos dois conseguia imaginar. Os dias que se seguiram à visita à mansão foram uma mistura de fascínio e incerteza para Mia. Todos os seus pensamentos voltavam àquela fotografia da infância e ao homem misterioso que parecia conhecer seu passado melhor do que ela própria. Ela não conseguia entender por que ele lhe mostrará aquelas lembranças, nem o que elas significavam para ela. Certa tarde, o milionário a convidou para um passeio no suntuoso jardim da mansão. As flores raras, as fontes cintilantes e os caminhos imaculados pareciam irreais, mas Mia sentia que aquele momento era muito real. Mia, disse ele, com a voz grave mas gentil, chegou a hora de eu te contar porque realmente te convidei para vir aqui. Ela olhou para ele com o coração acelerado. Por que eu? Perguntou, curiosa e nervosa ao mesmo tempo. Porque você não é uma pessoa comum. Não foi apenas a sua coragem ou o seu sorriso que me impressionaram, explicou ele, parando perto de uma fonte onde a água brilhava como diamantes. Você tem um dom, um instinto para entender as pessoas, para ver o que os outros não veem. Mia franziu a testa, confusa. Meu instinto? Mas, eu não entendo. Você sempre foi alguém especial, disse ele, e seu olhar tornou-se sério. E eu queria ter certeza de que você estaria lá na hora certa, porque preciso de você para algo importante. Mia sentiu uma pontada de preocupação. Por algo importante? Que tipo de coisa? O milionário tirou uma chave de ouro do bolso e entregou-a a ela. Esta chave abre mais do que uma porta, Mia. Ela destranca a confiança, o passado e segredos que poucas pessoas conhecem. Representa uma oportunidade, mas você terá que decidir se quer atravessar essa porta ou não. Ela pegou a chave com as mãos trêmulas. A sensação do metal frio contra a palma da mão parecia pesar como uma promessa. E se eu recusar? Perguntou ela suavemente. Então nada muda, respondeu ele calmamente. Mas acho que você está pronto. Mia sentiu uma estranha mistura de medo e excitação. Desde criança ela nunca havia sido realmente notada. E agora aquele homem rico e misterioso, que conhecia seu passado e reconhecia seu valor, estava lhe oferecendo uma oportunidade única na vida. Uma chance de mudar sua vida. Ela olhou para ele, com o coração acelerado, e sussurrou, muito bem, eu quero saber. O milionário sorriu, um sorriso ao mesmo tempo caloroso e misterioso. Então prepare-se. O que você descobrir poderá mudar tudo, para você e para mim. E naquele jardim perfeito sob o céu dourado do crepúsculo, Mia deu o primeiro passo rumo a uma verdade que superava tudo o que ela poderia ter imaginado. Uma verdade feita de segredos, conexões inesperadas e revelações que mudariam sua vida para sempre. A mansão estava silenciosa naquela noite, perturbada apenas pelo murmúrio das fontes e pelo farfalhar das folhas ao vento.
Mia seguiu o milionário por um longo corredor iluminado por lustres, cada passo ecoando como o som das batidas do seu coração. Chegaram a uma enorme porta de madeira entalhada, que o milionário abriu lentamente com a chave de ouro que lhe dera. Atrás dessa porta havia uma sala repleta de álbuns, fotografias e documentos. Mas o que imediatamente chamou a atenção de Mia foi um grande retrato na parede oposta. Ela prendeu a respiração. O retrato mostrava uma família que ela conhecia sua família, mas não como ela a conhecera. Segredos, alianças e histórias há muito esquecidas estavam gravadas naquela pintura. E no centro de pé o milionário jovem ao lado de seus pais. Mia deu um passo para trás, confusa. Eu não entendo, murmurou ela. O milionário respirou fundo. Mia, está na hora de você saber a verdade. Ele sentou-se à sua frente e começou a contar sua história. Eu não sou apenas o que você vê hoje. Eu tenho uma ligação com a sua família desde sempre. No dia em que fotografei você no parque, eu soube que você era a chave para algo muito maior. Mia franziu a testa. A chave? Para quê? Sua família foi dilacerada por segredos e mal-entendidos. Dediquei minha vida a reunir o que havia sido quebrado, a proteger aqueles que realmente importavam, mesmo que isso significasse permanecer nas sombras. Ele se aproximou e colocou a mão sobre a de Mia. Mia, eu te mostrei esta foto e estes álbuns para que você entendesse. Você nunca está sozinha. Você sempre teve alguém que acreditou em você, mesmo quando ninguém mais acreditava. Lágrimas escorriam pelo rosto de Mia. Tudo o que ela havia passado, as humilhações, as dúvidas, as dificuldades, de repente fazia sentido. Não fora apenas um encontro casual no café. Era o destino, um laço que a ligava a esse homem desde a infância. Então, você sempre me protegeu? Perguntou ela com a voz trêmula. Sim, disse ele simplesmente. E agora é hora de você fazer parte deste mundo, desta verdade. Juntos, podemos consertar o que foi quebrado e criar algo novo. Mia respirou fundo. Estava com medo, sim, mas pela primeira vez também sentia esperança. Uma esperança que não conhecia desde a infância. E naquela mansão, cercada por memórias, segredos revelados e promessas, ela finalmente entendeu. Sua vida acabará de mudar para sempre. O milionário, o homem misterioso e protetor, não era apenas um enigma. Ele era a pessoa que sempre a enxergara como ela era excepcional, e que agora lhe oferecia a chance de retomar o controle de seu destino. Mia sorriu em meio às lágrimas. Então, vamos começar. E pela primeira vez em muito tempo, ela realmente se sentiu em casa.